2, 1. Olá, eu me chamo Kiara. Meu nome é Lara. Meu nome é Raíssa. E nosso grupo vai apresentar a história de Os Miseráveis, do autor Victor Hugo, que a senhora nos sorteou. Bom, agora eu vou falar sobre os personagens principais, né, que eu considero os 5 principais, que é o Jean Valjean, que ele é um ex-presidiário, que passou 19 anos na prisão por ter roubado um pão e por várias tentativas de fuga. Aí, depois de muitos anos de sofrimento, ele acha o caminho para redenção, né, mais ou menos assim, e vira um homem bom. Tem como objetivo ser um homem bom. E ele tem outros nomes ao decorrer da história, que é Senhor Madeleine. Senhor Madeleine e outros também, que ele usa. E o Jean Valjean. Aí tem a Cosette também, que durante a infância, uma parte da infância foi muito sofrida na mão dos Thénardier, porque ela era feita como escrava, né? Por eles. Só que quando o Jean Valjean foi resgatá-la, pelo negócio que ele prometeu a Fantine, ela voltou a crescer de uma forma bela, virou uma bela moça. E assim ela teve uma vida tranquila. E teve como amor o Marius. Aí o terceiro personagem principal que eu considero é o Javert, o inspetor Javert, que ele era da época que o Jean Valjean era um presidiário, que ele desconfiava que o Senhor Madeleine era o Jean Valjean. Ele tinha uma rixa com o Jean Valjean por causa disso, que ele não gostava de presidiários. Ele tinha uma visão muito fechada em relação a presidiários. Ele não acreditava que eles podiam mudar. E ele vendo que o Jean Valjean salvou a vida de um homem, ele não conseguiu acreditar. Nisso, ele acabou se suicidando no final da história. Aí tem como o quarto personagem principal é o Marius, né? Que ele é um protestante que participa da guerra de 1832. Ele é o amor da Cosette, que ele foi o homem que foi salvo pelo Jean Valjean na guerra. E ele casa com a Cosette no final. E também tem a Fantine, que é a mãe da Cosette, que era uma moça que engravidou de um estudante rico, só que ele a abandonou durante a gravidez. Aí ela teve que cuidar da filha sozinha. E com isso, as mulheres que criavam a filha sozinha eram muito mal vistas na sociedade. Então, ela não podia criar a criança dessa forma. Então, ela deu a criança para o Thénardier cuidar, enquanto ela mandava dinheiro por fora. Só que o que ela não sabia era que o Thénardier usava o dinheiro dela com eles em vez da filha deles. Aí eu vou dar uma menção honrosa, assim, pra família Thénardier, que é a família que trata a Cosette ruim, que rouba o dinheiro da Fantine, que criou uma rixa também com o Jean Valjean por ter tirado, tipo, uma renda deles. A Cosette, que o dinheiro vinha pra ela, só que ela não usava. Eles usavam o dinheiro da Cosette, né? E eles ficaram com raiva disso. E outra menção honrosa, mais ou menos, que faz mais ou menos parte do pacote, é o Gravroche. Eu não sei se é assim que é a pronúncia do nome dele, não tô lembrando. Que ele faz parte da família Thénardier. Só que ele é visto como um filho bastardo por eles. Ele vivia nas ruas. Ele virou um dos protestantes junto com o Marius e morreu durante a guerra. Era uma criança. Ele morreu durante a guerra. Eu vou começar com a introdução e
Nós conhecemos Jean Valjean sendo um camponês muito pobre, que vive com a sua irmã viúva e seus 7 sobrinhos. Eles, como eu já disse, né, eles são uma família muito pobre, muito necessitada mesmo. Então, pelo desespero da fome, o Jean Valjean acaba tendo a decisão de roubar um pão em uma padaria. Por conta disso, por conta do roubo, ele acaba tendo uma sentença de 5 anos de trabalhos forçados. Mas ele tenta fugir várias vezes. Então, pelas tentativas de fuga e etc., ele acaba tendo que servir 19 anos de prisão forçada. Então, após isso, quando ele sai da prisão, ele acaba sendo um homem muito amargurado, que infelizmente acabou sendo muito maltratado na prisão. E quando sai, ele vira um homem amargurado e muito revoltado com a sociedade. Após também a soltura dele, ele recebe um documento amarelo dizendo, que denomina ele como um ex-prisioneiro, condenando assim a liberdade dele. Então ele acaba ficando com muita raiva, mas assim, seguindo a vida dele, né? Aí depois ele pagar muito tempo, ele acaba chegando numa cidade e conhecendo um bispo. Bispo esse que o acolheu, o alimentou e o abrigou em sua casa. Aí foi, e como ele era um homem muito revoltado, né, ele não confiava em mais ninguém. Assim, ele acabou roubando algumas tratarias do bispo. Após isso, ele acaba sendo preso em flagrante pela polícia e levado à casa do bispo novamente. Mas quando ele chega lá, ele vê o bispo o perdoando, após a polícia dizer pra ele que ele deu um roubado. E além disso, ele também lhe dá taças de prata, corpusais, eu acho. E ele foi. Aí o bispo perdoa e diz que ele teria que fazer com aquilo, ele teria que virar um homem bom. E após isso começa a reviravolta na vida de Jean Valjean.